Então, para começar aqui, eu vou ler com vocês o texto de Gênesis 2:2. Aí eu pergunto para vocês, o sétimo dia ele foi estabelecido como um dia de descanso, certo? Eu vou ler aqui com vocês, inclusive vou compartilhar a tela a partir de agora. Vou aumentar um pouco aqui. Vamos lá. Tirar esse anúncio. Gênesis 2:2. A partir do texto hebraico massorético, a tradução do texto hebraico massorético está escrito da seguinte forma: E Deus terminou no sétimo dia toda a sua obra que tinha feito e descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, peraí, vamos pensar um pouco. Ele descansou no sétimo dia, certo? Mas ele terminou a obra no sétimo dia? Peraí, então ele trabalhou no sétimo dia? A partir do texto hebraico massorético, é isso que dá a entender, porque no texto hebraico massorético, eles colocaram sétimo dia. Agora, vamos ver aqui outra versão para a gente começar a entender se esse texto está correto dessa forma, ou se as outras versões trazem o sentido mais correto. Vamos lá. Na versão do Pentateuco Samaritano, que é uma versão hebraica, porém um pouco mais antiga, olha o que está escrito. E Deus completou no sexto dia a obra que havia empreendido e cessou no sétimo dia de fazer toda a obra. Não fica mais claro? Ele terminou de trabalhar no sexto dia, no sétimo ele não teve trabalho nenhum. No texto hebraico massorético dá a entender que ele trabalhou no sétimo dia, ou seja, ele estaria violando um próprio mandamento que ele estabeleceu, algo que não tem lógica nenhuma, porque se ele terminou a obra, significa que ele continuou essa obra no dia de descanso. Não tem lógica isso, certo? Então dá para se perceber que houve aqui alguma manipulação ou algum erro de cópia mesmo no texto hebraico massorético. MT é Masoretic Test, tá? Aqui Pentateuco Samaritano. Agora vamos ver a versão da Septuaginta. O nome Septuaginta é porque parece que foram 70 tradutores que traduziram da versão de um hebraico mais antigo para o grego. Por isso esse nome é LXX, né, que é algarismos romanos. Vamos lá, Gênesis 2:2 na versão da Septuaginta. E Deus terminou no sexto dia as suas obras que ele fez, e ele cessou no sétimo dia de todas as suas obras que ele fez. Então, olha só, mais uma versão, no caso original, que coloca que ele terminou as obras no sexto dia, e não no sétimo, o que faz muito mais sentido, não é? E além da Septuaginta do Pentateuco Samaritano, tem também Gênesis 2:2, da versão da Peshita, que é a versão aramaica, né? Olha só. E no sexto dia Deus terminou as obras que fez, e no sétimo foi revigorado de todas as suas obras que tinha feito. Então percebe que no texto hebraico massorético, que repetindo, é o texto hebraico do qual a grande maioria das Bíblias, talvez 99% ou até mais, ou 95%, não sei, são traduzidas a partir desse texto. Então, olha só, é o texto que, em tese, hoje tem a maior reputação. Porém, nesse texto em Gênesis 2:2, nós vemos um erro aí, que não é um errinho qualquer. Porque dá a entender que o Criador ele violou o próprio mandamento que ele estabeleceu. Porém, em outras versões originais, a gente vê que não é isso, tá? Ele terminou no sexto dia e descansou no sétimo. Ele não terminou no sétimo dia, porque ele não trabalhou no sétimo dia. O sétimo dia ele só descansou, entende? Por isso que, nesse caso, ó, a gente vê essas versões aqui, para mim elas deixam claro que teve um erro sério aqui no texto hebraico massorético. Ó. O texto hebraico massorético colocou sétimo dia, inclusive na grande maioria das Bíblias deve estar traduzido dessa forma, que Deus terminou a obra no sétimo dia, sendo que na verdade não faz sentido, né? Porque ele não trabalhou no sétimo dia. Aí o Pentateuco Samaritano, ó, sexto dia, Septuaginta, sexto dia, e Peshita, sexto dia, certo? Então esse texto aqui fica evidente que houve um erro de tradução ou uma manipulação mesmo, tá? Para, enfim, quererem colocar o Criador como se ele violasse os próprios mandamentos. Agora a gente vai analisar aqui outro texto bem interessante, e era um texto assim que eu ficava intrigado quando eu lia. Esse texto está presente em Êxodo 4, no verso 24, que é o seguinte: no contexto de Êxodo 4, quando a gente vai vendo, o Criador estava dando instruções para Moisés porque ele iria retornar para o Egito para acontecer tudo o que aconteceu, né? Ele usar Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. Ele estava falando com Moisés, dando as instruções,
falando que ele endureceria o coração de Faraó. Aí, de repente, no verso 24 tá lá. E Moisés estava andando e Deus chegou e tentou matar Moisés. Gente, quando eu lia isso, pensava, gente, mas não faz sentido. Há pouco tempo ele estava conversando com Moisés, aí de repente Moisés estava andando e Deus tenta matar ele, sabe? A conta não fechava, eu ficava intrigado quando eu li esse texto. Aí quando eu fui comparar com outras versões originais, aí já fez mais sentido. Vamos lá. Eu vou ler aqui com vocês. Primeiro eu vou ler a versão do texto hebraico massorético, que é a versão, né, repetindo, que a maioria das Bíblias são traduzidas, né? Então, uma versão que tem muito crédito nos dias atuais, só que tem alguns erros que não dá para ser ignorados, né? Olha, vou ler aqui o texto hebraico massorético, Êxodo 4, dos versos 24 a 26. Está escrito da seguinte forma: ó. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Né, o Criador. Eu ficava intrigado quando eu via isso, porque há pouco tempo o Criador estava falando com Moisés e de repente ele quis matar Moisés. Não faz muito sentido, né? Mas olha só. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou, ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. Aí eu pergunto para vocês acham que faz sentido nesse contexto? E detalhe, como eu falei, um pouco antes, o próprio Criador estava falando com Moisés, que ó, eu vou usar você para libertar o povo do Egito, eu vou endurecer o coração de Faraó, eu vou fazer muitas maravilhas, e você vai ser o meu intermediário para isso. Aí, de repente, no verso 24, ele vai lá e tenta matar Moisés. Faz sentido? Para mim, não faz. Só que no texto hebraico massorético está dessa forma. Agora, vamos analisar aqui outras versões originais. Eu peguei aqui duas, no caso, porque tem outras versões que também colocam o Senhor, tá? Eu acho que a Peshitta coloca, Targum não. Acho que a Peshitta coloca também e a Vulgata Latina também coloca, tá? Mas olha só a Septuaginta, né? A versão grega. E aconteceu que o anjo do Senhor, olha como que muda, o encontrou no caminho da hospedaria e procurou matá-lo. E Zípora, né? É apenas uma outra forma de falar o mesmo nome, tendo tirado uma pedra do prepúcio de seu filho, caiu aos pés e disse: o sangue da circuncisão de meu filho está estancado, e ele se afastou dele porque ela disse: o sangue da circuncisão de meu filho está estancado. Então deu para perceber nitidamente, né, que nessa versão aqui da Septuaginta, o sentido que traz é que o anjo do Senhor tentou matar Moisés, aí já fica muito mais coerente. O Criador estava falando há pouco tempo com Moisés, aí de repente ele iria querer matar Moisés, a conta não fecha agora. Um anjo tentou fazer isso, já faz muito mais sentido. E lembrando que anjo do Senhor nem sempre é um anjo bom, tá? Inclusive, depois eu vou ler Gênesis 4:1 com vocês, mas anjo do Senhor às vezes é uma menção ao próprio Satanás, tá? E nesse caso eu creio sim que era um anjo caído. Eu não acho que um anjo de luz tentou matar Moisés, não, porque Moisés ele estava sendo direcionado para um propósito, e para mim é nítido que o maligno, percebendo o propósito que Moisés iria realizar, tentou matar Moisés. Faz muito mais sentido, não é? Inclusive no Targum de Jerusalém, é a mesma coisa, ó. Até que eu só peguei o verso 24 aqui, mas no celular eu tenho a versão mais completa. Ó, e foi no caminho, no lugar de hospedagem, que o anjo do Senhor o encontrou e procurou matá-lo. Fica mais coerente e mais uma versão que demonstra que não foi o próprio Criador que quis matar Moisés, mas foi um anjo que tentou matar Moisés, certo? Então a Septuaginta e o Targum trazem esse entendimento. Ah, e detalhe, não são só eles, tá? É porque acabou que aqui não apareceu. Deixa eu atualizar aqui rapidinho. Se eu tirar aqui. Mas, por exemplo, no Pentateuco samaritano, olha que interessante, que é a versão também hebraica mais antiga, ó, e aconteceu no caminho, na estalagem, que o Senhor o encontrou e o procurou atordoar. Aqui não coloca matar, fica mais coerente do que o texto hebraico massorético, mas ainda assim, eu penso que a versão da Septuaginta e o Targum, eles são mais claros nesse contexto, que traz o sentido que, na verdade, quem tentou matar Moisés no contexto não foi o Criador, porque o Criador estava direcionando o próprio Moisés para o propósito dele, mas foi um anjo caído que
viu que Moisés ele libertaria os israelitas da escravidão do Egito e tentou, né, atrapalhar esses propósitos do pai. Então a Septuaginta e o Targum trazem esse sentido.